Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. Para um mundo melhor. Rádio Web, Portal para o Ser. A partir de agora, você fica com Caio B. no programa Portal para o Ser. A partir de agora, você fica com Caio B. no programa Portal para o Ser. Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. Olá, boa tarde, amigos web telespectadores. Mais uma vez nesta tarde, hoje, 20 de outubro de 2022, são 17 horas e 28 minutos. Vamos pedir permissão ao nosso Pai, o Criador, para podermos abrir o portal para o Ser e podermos estar com vocês mais uma vez para mais um período de programação, trazendo nossas reflexões. Vamos pedir também permissão a vocês, caro amigo web telespectador, para podermos adentrar o seu lar e estar com vocês nesse período de tempo, aonde trazemos sempre a nossa temática,
onde nós buscamos refletir a respeito do ser e o bem viver. Eu gostaria, por favor, de convidar o nosso amigo irmão diretor para que cumprimente o nosso público amigo. Por favor, Luiz. Boa tarde, pessoal. É com prazer que estamos aqui com vocês. Parece que hoje está dando tudo certo e hoje vai ser um programa muito bom. Estou muito empolgado que o Pai Caio preparou um programa muito legal. Fiquem com Deus aí e depois no meio aí, se precisar, a gente dá uma opinião. Tchau e curta o programa que hoje vai ser muito bacana. Valeu, Luiz. Obrigado aí mais uma vez, né, pela montagem aí do estúdio. Esse é o nosso estúdio móvel, né? Estamos aqui em casa, prontos para trazer a nossa temática de hoje, né? E eu gostaria de lembrar a vocês que lá na Play Store o aplicativo da Web Radio do Portal para o Ser já está disponível. Você pode ir lá, clicar, baixar no seu celular ou no seu PC, não é? E você pode também estar podendo ouvir e acompanhar a programação do programa Portal para o Ser, não é? A rádio já está fixada. O que não está fixado ainda é a nossa programação, né, Luiz? Existe uma programação, não é? Mas que não é a programação definitiva, mas que também está muito boa, com qualidade. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, né? E por quê? O conteúdo musical está excelente, né? De primeiríssima qualidade, vale a pena ter, não é? Como som ambiente. E também tem noticiário, tem vários programas e programetes, né? E eu gostaria que vocês fossem lá para conhecer, não é, a nossa Web Radio. E também quero dizer que estamos sim preparando a nossa programação, não é? E é a programação de estúdio, ok? E, claro, nós estamos abrindo oportunidade também para você que tem um bom conteúdo, você que tem uma boa dicção e tem o anseio, o desejo de apresentar-se, né, em um programa. Nós estamos abrindo esse espaço aqui na Web Radio. E se você realmente estiver dentro dos padrões que nós esperamos e você tiver conteúdo para continuar uma programação, você poderá até ter o seu programa no ar, graciosamente. Essa é a parte boa, ok? Então, sinta-se confortável à vontade para vir fazer parte conosco. Qual é o processo? Você grava um vídeo aí no seu celular mesmo, vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Web Radio Portal para o Ser. Lá no site da web você vai ver que tem o WhatsApp da Web Radio. Você envia então o seu vídeo através do WhatsApp de lá e nós vamos estar recebendo, estaremos avaliando e se estiver dentro do contexto, né, e propósito do Portal para o Ser, que é construir um mundo melhor, não é? Através da informação, do conhecimento e do entretenimento, claro, você estará no ar. Então, essa é a sua oportunidade. Aproveite, todos vocês são bem-vindos. Claro, desde que, né, o conteúdo de vocês esteja em conformidade com a nossa proposta, que é construir um mundo melhor através do comportamento. É ser melhor, ok? É o ser e o bem viver. Então, sinta-se à vontade, confortável, grava o teu vídeo e nos envia através, né, do site lá da Web Radio Portal para o Ser. Eu quero agradecer amorosamente, né, todo o carinho, todo essa atenção, né, amorosa de vocês, sempre nos prestigiando, sempre nos acompanhando aqui, fazendo seus comentários a respeito da nossa programação, e isso contribui muito com a gente,
né? Isso nos estimula a continuar e a realizar o nosso trabalho. Então, um beijo no coração de vocês e muito obrigado, né, por todo esse carinho de vocês. Ok? Bem, a gente sempre está falando aqui do comportamento, né, da questão, ultimamente, no sentido do relacionamento eu comigo mesmo, falando muito do autocuidado. Nós temos, assim, trabalhado bastante essa questão, porque nós temos observado, assim, que as pessoas estão muito sem referências, né? E é muito importante que nós tenhamos em nós, né, a consciência, a clareza, a compreensão e a percepção do que somos e como funcionamos, né? E hoje estou trazendo uma temática aqui, talvez um tanto quanto pretensiosa, né? Mas eu quero falar sobre o espírito e também, não é, a importância de se cuidar do espírito. Por quê? Vocês sabem que nós temos o Portal para o Ser, e o Portal para o Ser faz um trabalho de atendimento fraterno ao público, e nesse atendimento nós temos recebido com frequência, não é, nos atendimentos a referência de que as pessoas realmente não têm consciência, né, do espírito, do que é o espírito, o que é uma alma, né? E o pior, da importância de se cuidar do espírito, né? De ter uma vida espiritual, né? E o que é importante, nós entendemos que você cuidar do espírito, cuidar da vida espiritual, ter uma vida espiritual, não significa que você não possa ter a sua vida no mundo material, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós queremos hoje, através dessa temática que vamos apresentar, né? Eu espero que o tempo que nós temos seja suficiente, e se não der, a gente continua na programação, né, na semana que vem. Mas é muito importante nós falarmos sobre isso, porque, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas, né? Nós estamos perdendo a conexão com o nosso sagrado, com o nosso divino, né? Com a questão espiritual da nossa vida. Então eu quero falar um pouco sobre o espírito, e vocês sintam-se confortáveis e à vontade para interagir conosco, né, Luiz? Até se não sei se é possível acompanhar pelo Facebook o retorno das pessoas aí, né? Eu sei que está bem atarefado aí com a parte técnica, mas interaja conosco, porque essa temática, gente, ela é muito importante e necessária, não é? Para todos nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse momento um momento muito espiritual, apesar das pessoas não terem consciência, né? E essa é a parte triste, né? E por isso também dessa abordagem hoje sobre a nossa temática, né? Sinta-se à vontade e confortáveis para interagir conosco, né? Qualquer questão, qualquer dúvida ou qualquer inserção contribuindo para o nosso conteúdo é bem-vindo, ok? Sinta-se confortável e à vontade, ok? E eu busquei assim alguns artigos para poder estar falando, e começando pela Wikipédia, a enciclopédia livre, né? Eu achei um artigo que eu achei interessante. Por quê? Porque a Wikipédia ela traz uma forma didática, né? Assim, também bem simples e compreensível, né? O conteúdo, para que nós possamos realmente ter a compreensão, né? Embora esse tema hoje é um tema um tanto quanto, digamos, é um tema que posso dizer assim, ele é bem voltado para o místico, para a espiritualidade, para esse lado mais esotérico, né? Mas vou tentar falar de uma forma bem simples e bem acessível, porque é importante que todos nós entendamos, né, a questão do espírito, ok?
Então vamos lá. Espírito, pela Wikipédia. Bem, essa página ela cita fontes, mas não cobre todo o conteúdo, ok? Eu vou falar um pouco também do meu conhecimento em particular como inserção, então, ok? A referência desses artigos necessita de formatação, tá? Eu vou tentar organizar, então, também a forma como eu vou passar para vocês. Eles colocam aqui de uma forma didática, né? E é para quem já conhece o tema ou está querendo pesquisar sobre o tema, ok? Então vamos lá. A palavra espírito apresenta diferentes significados e conotações diferentes. A maioria deles relativos à energia vital que se manifesta no corpo físico. Então veja, todas as conotações e significados estão, na maioria, relativos à energia vital que se manifesta no corpo físico. Então o que é essa energia vital que se manifesta no espírito, no corpo físico, né? É justamente aí a questão da porção divina da presença de Deus em nós. É a centelha divina, não é? Que através do prana se une ao corpo físico. E o que é prana? É a energia vital. Então quero esclarecer que, na verdade, o espírito não é a energia vital. O espírito é a vida que, através da energia vital, se manifesta através do corpo físico, ok? Energia vital é o prana. E o que é o prana, na verdade? São partículas de consciência no plano material, né? E por ser partícula de consciência no plano material que compõe e forma a matéria, ok? É que permite que o espírito se manifeste. Veja, e por que eu estou afirmando que o prana é a partícula espiritual na matéria? Porque tudo é Deus, não é? E tudo é através de Deus, ok? Então, prana é essa é uma partícula ínfima, não é? Aonde contém a energia vital, ok? E o espírito, então, se manifesta através da energia vital, ok? Como eu disse, eu vou ter que estar adicionando conhecimentos que eu tenho de teosofia, de ocultismo, para clarificar melhor essa matéria, ok? Muito bem. Então, veja, a palavra espírito é muitas vezes usada metafisicamente para se referir à consciência e à personalidade, ok? Então, veja, na verdade, metafisicamente, então, o espírito é mais consciência. Personalidade está voltada à alma. Vamos entender isso. Persona está ligada à alma. E vocês vão entender por quê. Espírito é a essência divina, é a porção divina de Deus em todos nós e que está no tudo e no todo. Ok? Muito bem. As noções de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também se sobrepõem como tanto contraste com o corpo e ambos são entendidos como sobreviver à morte do corpo na religião e pensamentos espiritualistas. Veja bem. Então, em contraste com o corpo, né, entende-se, ok, também pelos pensamentos espiritualistas, ok? Então veja que espírito é a essência de vida, alma é mente e emoção. Eis a diferença, né? A alma ela é digamos assim, um veículo, instrumento de expressão e manifestação do espírito. Então, vamos entender isso. Espírito é a porção e a essência de vida. A alma é a soma do corpo mental, matéria do plano mental e matéria do emocional, do plano emocional, ou seja, o plano astral.
claro, onde é o plano das emoções, dos sentidos, sentimentos e dos desejos. O mental é a mente, ok? E no plano mental cria-se o quê? A imagem e a forma. No emocional se cria a energia, não é? Onde a forma pode se expressar. E o mental e o astral, o plano das emoções, são planos, instrumentos, elemento para a expressão do Espírito, que é Deus. Deus em nós, em tudo e no todo. Ok? Bem, vamos lá. As noções de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também sobrepõem como tanto contraste com o corpo, e ambos são entendidos como sobreviver à morte do corpo na religião e pensamento espiritualista. E espírito também pode ter o sentido de fantasma, ou seja, uma manifestação do espírito de uma pessoa falecida. Então vamos entender isso também. Essa parte e porção espírito que as pessoas entendem como fantasma, que muita gente vê, ainda é uma expressão da alma. O que as pessoas veem é o mental e o emocional com resquícios do corpo vital, que é o corpo bioeletromagnético, das energias. Claro, sempre o espírito manifestando-se através, né? Mas os espíritos, muito poucos alcançam. Muitos percebem sim a alma em si, entendendo que alma é mente, é emoção, mas porção do corpo bioeletromagnético, que é o corpo da energia vital. Esse corpo do plano ao qual eu falei anteriormente. Ok? Então, vamos lá. Espírito também pode ter o sentido de fantasma, ou seja, uma manifestação do espírito de uma pessoa falecida. Na filosofia aparece como sinônimo do termo mente, intercambiável como espírito no francês e Geist em alemão. Principalmente em questões como o racionalismo de Descartes, no dualismo, mente e corpo e o idealismo. Por exemplo, o espírito Geist absoluto de Hegel, no idealismo alemão. O termo também pode se referir a qualquer entidade incorpórea ou ser imaterial, tais como demônios ou divindades, no cristianismo especificamente do Espírito Santo. E veja, isso é uma visão das linhas filosóficas de pensamento tipo Wicca, tipo hinduísta, não é? E também do ponto de vista do idealismo alemão, ok? E também das linhas filosóficas cristãs, que também veja, como Espírito Santo, demônios ou divindades, ok? Então é muito importante nós entendermos que Espírito é essência divina em nós, é Deus em nós. Mas esse Deus ele está engarrafado pela nossa mente, pela nossa emoção. Não é? E a compreensão disso é muito importante para que nós tenhamos a consciência do quanto da porção divina em nós está se manifestando. Não é? E nesse momento nós estamos vivendo essa epopeia, vamos dizer assim, não é? Mundial, onde os valores, a ética, a moral, a espiritualidade está assim a desejar. Não é? Onde é que fica? Como é que fica? Não é? Então nós estamos trazendo realmente essa temática que é para entrarmos em reflexão e lembrarmos, não é? O que realmente é o Espírito. E o Espírito é Deus em nós. Não é? Nós, em essência, somos uma porção divina. Mas quanto estamos conscientes disso? Porque a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa emoção está engarrafando o nosso espírito e nós estamos muito aquém, não é? Da nossa divinidade. Muito, mas muito aquém da nossa divinidade. Não é? E isso é muito constrangedor.
ponto de vista espiritual. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos concede livre-arbítrio, não é? E nos concede direito de escolha e decisão do que nós estamos fazendo realmente, né? Então, é importante essa reflexão de hoje para que nós possamos resgatar em nós a nossa porção divina, ok? A etimologia, vamos lá então. A palavra espírito tem sua raiz etimológica do latim spiritus, significado respiração ou sopro, mas também pode estar se referindo a coragem. Veja, para quem conhece, né, a Gênesis, para quem conhece um pouco das Sagradas Escrituras, isso falando do ponto de vista cristão, né? Nós sabemos que no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo é o quê? Ele é justamente, né, o pensamento articulado, materializado, ok? Mas, veja, no princípio era o verbo, o pensamento é o pensamento do sagrado, do divino, do Deus, nosso Pai, de Alá e Abel, não importa o nome que cada um dê, mas nós temos que entender isso, né? Que o verbo é a expressão do pensamento do sagrado, do divino, de Deus, do Espírito Santo, enfim, o nome que nós resolvermos dar, não é? Mas que fique muito claro realmente que para nós essa compreensão ela é fundamental, porque o princípio da manifestação divina, da criação divina, ele está presente em nós, não é? E nós temos consciência disso? Não, porque lamentavelmente hoje o homem ele olha para a espiritualidade, para a religiosidade, muito mais do ponto de vista de compromisso social religioso. Ele não olha para a espiritualidade com consciência espiritualista. O que seria a consciência espiritualista? Buscar compreender e sentir a presença de Deus e viver a presença de Deus através das filosofias espiritualistas. Lamentavelmente hoje isso está muito aquém e a desejar, né? É uma porção diminuta que hoje está vivendo isso. E por isso que nós estamos vivendo hoje, né, esse caos geral lamentável, né, que nós estamos buscando consertar, né? E graças a Deus que o grande arquiteto divino, o grande criador, né, a consciência suprema está ativa e no comando, né? E sim cuidando para que tudo se reharmonize e volte ao seu ponto comum, que é a harmonia, né? Que é o equilíbrio, que é a serenidade. E para esse processo, essa convulsão está acontecendo porque é o movimento da vontade soberana, ok? Então, voltando lá para a etimologia, veja, espírito é o sopro divino, não é? Para quem conhece a Sagrada Escritura sabe que Deus, quando nos criou, né, Ele usou dos elementos, formou o nosso corpo, depois deu-nos o sopro da vida. Não foi isso? E o sopro da vida vem a ser o Espírito em nós. Ok? Então, a palavra Espírito também pode significar coragem, vigor e finalmente fazer referência à sua raiz no idioma pie ou peis, que é soprar. Na Vulgata, a palavra em latim é traduzida a partir do grego pneuma, em hebreu ruach, e está em oposição ao termo ânima, traduzido por psique. Então veja que na etimologia da palavra, espírito vem do latim, né? Mas também ampliado e reforçado, ok? Na Vulgata,
e pelos idiomas, não é? Pie, que vem de peix, soprar, e também no latim, pneuma, não é? E hebreu ruá, que está em oposição ao termo ânima, produzido por psique. E o que eu estava dizendo, a ânima produzida por psique é justamente isso, né? Que a psique, que é a mente e a emoção, ela trabalha o ânima, que é a energia vital, que permite a somatização, a materialização de tudo, do todo, inclusive em nós, inclusive das nossas doenças. Ok? Já falamos isso lá atrás, podemos depois fazer uma abordagem complementar para entendermos esse processo, mas é aí que a coisa acontece. Né? Espírito, mente, emoção, bioenergia, bioeletromagnética, ética, ânima, né? Somatização. Ok? Muito bem. Então veja, agora a distinção entre a alma e o espírito somente ocorreu com a atual terminologia judaico-cristã. Né? E o exemplo está aí em psique versus pneuma. O latim ânima versus espíritos, hebreu ruach versus neshima, nefesh ou ainda neshama, da raiz nesh, que é respiração. Entende isso? Respiração. E a respiração do sagrado, do divino, é o espírito. Por quê? O Pai, quando se manifesta, ele manifesta-se de si mesmo, em si mesmo. Por isso, tudo isso é Deus. Por isso é a energia cósmica divina. Entende? E prana advém desse sopro que já é o ânima, não é? Que é a expressão divina que nós estamos tentando comparar com mente. Ok? Então, repetindo, a distinção entre a alma e o espírito somente ocorreu na atual terminologia judaico-cristã, que vem do grego como exemplo, né, psique versus pneuma, do latim versus ânima, espíritos, e do hebreu ruach, neshima, nefesh, ou neshama, da raiz neshim, que é respiração. A declaração do apóstolo Paulo nas Escrituras de que o espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegro, expressa claramente que a alma e o espírito são coisas distintas. Em 1 Tessalonicenses 5:23, pode-se entender que a alma representa a união do espírito ruach, que é o fôlego de vida com o sopro, o pó da terra. Por isso, Deus, ao criar Adão, o tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Logo se deduz que a alma também morre, como está escrito em Ezequiel. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4 e 20. Essa passagem de Paulo em 1 Tessalonicense pode ser entendida como as três dimensões humanas: a física, corpo físico, mental, corpo mental, veículo do espírito, e a sentimental ou emocional, que é o corpo das emoções, que compõe então como mente e emocional, né, a alma. Pois o próprio verso diz: o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. A palavra costuma ser usada em dois contextos, um metafísico e outro metafórico. Então, como eu estava dizendo a vocês, que é muito importante nós entendermos isso, né? Essa diferença, né, entre espírito e alma, ok? Espírito é a essência divina. Alma, portanto, vocês viram que é essa soma do corpo mental mais o corpo emocional, né, que através de pneuma, né, ou ânima, né, que é o sopro divino, ok? É que se expressa o Espírito, que é a presença de Deus em nós. Então veja, agora, se formos pensar em termos do uso do termo,
No cristianismo, veja, não há uma única opinião sobre a natureza do homem entre os cristãos, enquanto certos ramos do cristianismo defendem que corpo e espírito são partes integrantes do homem, e que este último separa-se em caso de morte para receber sua recompensa, céu ou inferno, segundo a fé ou descrença nos méritos de Cristo, por ter morrido na cruz pagando pelos pecados do seu povo. Outros defendem que o homem é uma unidade invisível do corpo, mente, alma e espírito, e que este último é somente um evento ou fôlego de vida soprado por Deus nas narinas do homem na criação. E está lá em Gênesis 2:7, que para quem quiser pesquisar. E que não possui em si qualquer inteligência ou emoção após a morte. Veja, Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, você pode ir lá pesquisar, alcançando o ser sua recompensa, vida eterna ou morte eterna em carne e osso. Gente, vamos entender isso, que é muito importante. Tem inclusive linhas e facções cristãs que acham que morreu, acabou. Se o Espírito é uma porção de Deus, Deus é eterno. Portanto, nós somos porção eterna. Como é que a gente morre e acaba? Deus cometeu alguma falha ao criar os cristãos de certos segmentos religiosos que acham que morreu, acabou? Não, morreu, acabou, não. Acabou o quê? Nosso ciclo evolutivo no planeta Terra, no plano Terra. Mas ao passarmos através do processo morte, o espírito vai para o plano espiritual e passa através do plano etéreo, que é o plano bioeletromagnético, bioenergético, bio das energias, passa através do plano astral, que é o plano das emoções, dos sentimentos, das paixões, dos desejos, passa através do plano mental, não é? Que é o plano dos pensamentos, das ideias, não é? Onde se faz a nossa intelectividade, nosso raciocínio, e ele passa por esse plano. Tem o mental superior, que é o mental do plano das abstrações, onde nós podemos abstrair, sair do mental racional, não é? E esse plano mental abstrato, que é o mental superior, existe o plano causal. Veja, quando a gente parte daqui para lá, o espírito passa por esse plano, deixa as informações kármicas, entendendo o karma como ação vivida na Terra, né? Essas informações ficam lá num átomo permanente que todos nós encarnados temos, e essa informação vai como se fosse um pendrive gravando toda a nossa história e fica lá no corpo causal. Esse corpo causal ele está no plano mental superior, né? Entre o plano mental superior e o búdico. E o plano búdico é o plano dos bodhisattvas, é o plano do amor cósmico divino, né? Aonde vivem as grandes almas, Cristo, Krishna, Buda e todos os grandes avatares, né? Todos os grandes mestres, e já deixou para trás o plano terreno, o plano da matéria, já se espiritualizou e uniu sua consciência com consciência superior à consciência divina. Ok? Mas já são 18 horas e 3 minutos. Vamos chamar nosso primeiro momento musical, né, Luiz? E já nós voltamos para dar continuidade, então, à nossa reflexão de hoje. Por favor, Luiz.
nós possamos. Mas já são 18 horas e 13. O espírito vai para o plano espiritual e passa por prana a bem desse sopro que já é o ânima, não é? E é a expressão divina que nós estamos tentando comparar com o mente. Okay? Então, repetindo, eles estão entre a alma e o espírito somente ocorrendo na atual terminologia judaico-cristã, que vem do grego como exemplo, né, psique versus pneuma, do latim versus ânima, espíritos, e do hebreu ruach, neshama, nefesh, ou neshama, da raiz nesh, que é respiração. A declaração do apóstolo Paulo nas Escrituras de que o espírito, alma e corpo devem ser Rádio Web, portal para o ser. Facebook, a presença de vocês, o carinho de vocês nos prestigiando e nos acompanhando, viu? Isso que nos estimula a estarmos aqui sempre fazendo nossas temáticas. Gostaria que você interagisse conosco, questionando, trazendo sua contribuição sempre, não é? Para que nós possamos realmente
ampliar cada vez mais a informação, o conhecimento e também o entretenimento, ok? Então, obrigado, um beijo no coração de vocês. Sintam-se confortáveis para interagir conosco. Você pode interagir através do próprio Facebook, do Instagram, não é? Ou, se você baixar o aplicativo do site da Web Radio, Portal para o Ser, lá tem sim o WhatsApp da Web Radio, você pode interagir conosco. Como eu disse, pode gravar o seu vídeo e vir fazer parte, contribuindo também com o seu conteúdo e tendo a sua oportunidade de até vir a ser e fazer parte do nosso casting aqui da Web Radio Portal para o Ser. Então, sinta-se confortável à vontade para ser parte integrante, né, do Portal para o Ser e ser parte da construção de um mundo melhor. Eu quero pedir a vocês também que compartilhem aí o nosso programa na sua Web Radio, na sua página Facebook ou Instagram, para que mais pessoas também possam acessar, não é? Possam estar vendo o nosso conteúdo e vir fazer parte dessa corrente de luz, de amor e de bem, onde nós estamos buscando, não é? Poder contribuir, trazendo um pouco mais de referência de luz, não é? Para que a gente possa realmente viver aquilo que nós precisamos e devemos viver, que é Deus em nós, a espiritualidade, agora, nesse momento tão carente para o nosso planeta Terra. Ok? Contamos então com a sua contribuição. Muito obrigado. Mas voltando então à nossa temática de hoje, né, que é tentarmos compreender um pouco a questão do espírito, da alma, né, e a sua importância em cuidar, né, ter uma vida espiritual, ok? Cuidar do espírito. Então, do ponto de vista do cristianismo, veja, não há uma única opinião sobre a natureza do homem entre os cristãos, enquanto certos ramos do cristianismo defendem que corpo e espírito são partes integrantes do homem e que este último separa-se em caso de morte para receber sua recompensa, céu e inferno. Não? Tem outras que acham que morreu, acabou, fica lá congelado, né? Esperando um juízo final. Meu Deus, né? Imagina. Bem, segundo a fé ou a descrença dos méritos de Cristo por ter morrido na cruz, pagando pelos pecados do seu povo, outros defendem que o homem é uma unidade indivisível de corpo, mente, alma e espírito, e que este último somente é um vento ou fôlego de vida, soprado por Deus nas narinas do homem na criação. Está lá em Gênesis 2.7. E que não possui em si qualquer inteligência ou emoção após a morte. Está lá em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Alcançando o ser sua recompensa, a vida eterna ou morte eterna em carne e osso. Gente, veja. Eu volto a repetir, se Deus é eterno, né? Se Deus é eterno, o Espírito é eterno, porque o Espírito é uma centelha de Deus, é um ponto divino de Deus em nós, através da nossa mente, da nossa emoção, do nosso campo bioeletromagnético, através desse corpinho, né, físico que todos nós temos, que vem a ser o templo sagrado do Espírito. O templo, na verdade, não é as igrejas. Não são os templos construídos, não é, em cimento, em ferro, pedra, mármore. Não. O templo sagrado de Deus é o corpo físico em nós. Ok? Então veja, é muito importante que nós entendamos que na Bíblia a expressão espíritos também se refere aos anjos que se rebelaram contra Deus. Está lá versículos 7 a 9 do capítulo 12 do Apocalipse. Na tradição abraâmica, são também chamados de anjos decaídos ou demônios. Eles subordinaram-se à liderança de um anjo rebelde que foi proeminente na hierarquia angélica, comumente denominado por Satanás
e diabo, que seria Lúcifer. Né? E na verdade também precisamos desmistificar isso, que Satanás e diabo não é nada do que as religiões pregam. Né? Na verdade, Satanás e diabo é uma criação, né, religiosa do clérigo, certo? Em particular, né, da religião católica. Agora vamos entender isso. Esse diabo, esse Satanás, a própria Igreja Católica, ela tirou da imagem que Dante criou. Né? Para quem quiser saber um pouco mais, leia a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, e você vai entender um pouco do que nós estamos falando aqui. Né? Então, na verdade, Satanás e diabo não existem. O que existiu foi, sim, Lúcifer, que era o primeiro arcanjo, né, que vinha antes de Metatron, depois é Miguel, depois vem, né, todas essas hostes débicas. E o papel de Lúcifer qual era? Né? Através do sopro divino, a expressão da vontade criadora do Pai, que dizia, faça-se a luz. Né? Essa foi a primeira criação. Veja, e nós vivemos um jogo de luz e sombra. Né? Hoje, particularmente, é notório isso. Né? Hoje nós vivemos uma guerra de luz e sombra. Certo? Mas tudo começou aí. Né? Então vamos entender que, né, na verdade, Lúcifer foi o primeiro arcanjo, e como ele era o Senhor da luz, né, em nome do Pai, ele permitia que a criação se começasse e se iniciasse através da expressão da luz, né, e a luz geraria a sombra, que geraria a dualidade. Né? Lúcifer, na sua potência em manifestação infinita, achou que ele era o Criador. Né? E, na verdade, ele era parte da criação, e não era o Criador. Então, esse pequeno equívoco, vamos chamar assim, de Lúcifer, né? Desse arcanjo Mor, o primeiro arcanjo, ele como expressão divina, entendam isso. Né? Ele ficou responsável, então, pela dualidade. Né? E hoje, a maioria entende como bem e mal. Mas, na verdade, não. Ele foi responsável, de certa forma, pela expressão da criação. Né? E o Pai conferiu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher como funcionar, né? Entre luz e sombra, entre bem e mal. E ele foi responsável, então, né, pelo resultado, né, da sombra, que seria o resultado da luz, entendam isso, né, que é o lado sombrio humano, né, e nós teríamos que entender, então, como o inferno, ok? Ele foi responsável por essa área. E, na verdade, o inferno ele tem o papel de onde nós vamos purgar nossas falhas como ser, não é? E ali nós iríamos ficar como num plano de reflexão, para refletirmos sobre o que nós fizemos aqui na Terra, para podermos ganhar compreensão das nossas próprias falhas através da nossa própria consciência, para podermos voltar para o processo de reencarnação, onde nós iríamos para uma, digamos assim, uma preparação, né? E essa preparação é feita através do átomo permanente, que é aquele átomo que está lá no corpo causal, aquele pendrive que grava toda a nossa história aqui. Então a gente vai lá, a gente vê toda a nossa história, nós fazemos uma leitura, e a nossa consciência é que faz o julgamento, não tem julgamento eterno. E claro, e os seres maiores, os espíritos mais, e que regem esse processo, acompanham, nos auxiliam a decidir a nossa próxima encarnação, e nós voltamos para cá, não é? Para recomeçar. Mas então entendamos isso, que na verdade, céu e inferno não existem. Existem zonas
de reflexão, né, onde nós purgamos nossas próprias falhas, ok? Isso seria o inferno. O inferno, que é justamente onde Lúcifer é o regente, porque ele é o responsável por essa área. Então veja, nada dessa coisa aterrorizante, fantasmagórica que todo mundo tem de diabo, os nomes que se dão para isso, né? E que a igreja, né, impingiu em nós, na nossa educação religiosa, né, como um cobrador, uma figura satânica que nos tortura com horrores, né, para nossas falhas. Né? E na verdade, tudo é na nossa consciência. Tudo isso é na nossa consciência. Então, tranquilizem-se, céu e inferno, na verdade, é uma coisa só, é estado de consciência em nós, aqui na Terra e pós-morte. Existem no plano astral, então, zonas, né, com frequências vibracionais de acordo com a qualidade de nossas escolhas de vida aqui no plano Terra. Ok? Bem, então vamos retomar lá. Né? Só para reforçar. A expressão espírito também se refere aos anjos que se rebelaram contra Deus. E está lá para quem quer pesquisar, versículos de 7 a 9 do capítulo 12 do Apocalipse. Na tradição abraâmica, são também chamados de anjos decaídos ou demônios. Eles subordinaram-se à liderança de um anjo rebelde que foi proeminente da hierarquia angélica, comumente denominado por Satanás e Diabo. Veja, são nomes, como eu disse, doados pela igreja, mas na verdade é Lúcifer. Segundo a Bíblia, esses anjos decaídos teriam grande força e influência sobre a mente e o modo de viver dos humanos. Versículos 14 e 15 do capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios. Operando grandes sinais de maneira que até o fogo do céu fariam descer a terra diante dos homens. Versículo 13, capítulo 13 do Apocalipse. Teriam ainda a capacidade de se incorporar em humanos e animais e possuí-los. Possessão. Aí também tem uma pitada de manipulação da igreja, né, do clero católico, quando redigiu, né, as escrituras, ok? Mas, na verdade, como eu disse, né, Satanás, diabo, isso aí é invenção da igreja. Né? Quem quer entender isso vai lá estudar ou ler, não precisa estudar, mas ler, né, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Pois lá tem todas as imagens do inferno, enfim. Vai lá dar uma pesquisadinha. Ok? Então, como veja, os anjos decaídos, né, na verdade, começa com Lúcifer, porque ele cometeu o equívoco de achar que ele que era o Criador. Né? Não, ele emitia a luz criadora. A criadora é o Pai sempre, que é o pano de fundo de tudo e do todo, que é a força emanente, a consciência inteligente criadora, né, que está realmente, né, nos abismos, né, cósmicos infinitos, né, onde tudo se manifesta, onde tudo se expressa. Bem, outra questão também que fala, né, segundo a Bíblia, os anjos decaídos seriam grande força e influência sobre a mente e o modo de viver dos humanos. Gente, veja, se Deus nos confere livre-arbítrio, que é o direito de escolha e decisão, veja, os anjos decaídos não têm força e influência sobre nós. O que permite a influência e a força sobre nós são nossas escolhas e nossas decisões. Porque, como vocês viram, nós somos espírito, nós temos a nossa alma, que é a nossa mente, nossa emoção, nosso campo bioeletromagnético. E nossa mente, nossas emoções, escolhe como se expressar. Lembrando que a mente mente, não é? E nós cometemos equívocos e escolhemos caminhos, então, que permite, né, que o lado sombrio, o lado satânico, possa nos influenciar, ter força sobre nós. Mas veja, porque nós é que permitimos, através das nossas escolhas e decisões. Quem pensa bem
na luz e no bem, vibra numa frequência elevada de amor, de fraternidade, de caridade, de respeito, de ética, de moral, vibra alto e essa classe de espíritos decaídos não tem acesso e jamais vai ter. Não é? Agora, quando eles acessam e têm força e influenciam, quando nossas escolhas e decisões está bem mais terra a terra, não é? E que permite, então, sempre através da sedução, da vaidade, do orgulho, não é? Do egoísmo, da concupiscência e por aí afora. Aí, quando a gente vibra nessa frequência, claro, eles têm acesso, mas são nossas escolhas, nossas decisões. Vejam, eles não têm poder sobre nós. Nós é que damos e conferimos poder a eles. A esses espíritos vêm e subjugam mesmo, e brincam mesmo, e judiam mesmo. Só que a maioria desses espíritos que acessam as pessoas aqui hoje, a maioria é inimigo do passado. Não é? Porque em vidas passadas nós também aprontamos e criamos inimizades. E esses espíritos ficam por aí. Não é? Muitos não estão encarnados, e os que não estão encarnados nos procuram, nos acham, e sim, vêm nos influenciar, sim, e tem força sobre nós até onde, né, a nossa escolha de vida permite. Ok? Então que fique muito claro isso, né? Mas nada a ver com Satanás, nada a ver com o diabo, isso é coisa de religião, coisa de padre ou de pastor. Então, é muito importante nós entendermos isso e nos libertarmos disso, ok? Então, anjos decaídos, anjos decaídos, nós temos que analisar bem, né? Eles não têm força nem poder sobre nós. Nós é que damos força e poder a eles, através do nosso próprio mal em nós, nossas escolhas, decisões e ações, no ser e no viver. No Novo Testamento usa o termo demônio, em grego daimonion, é limitado e específico em comparação com as noções dos antigos filósofos e o modo em que esta palavra era usada no grego clássico. Originalmente, o termo daimonion designava as divindades que podiam ser boas ou ruins. Isso é importante entendermos, gente, que do ponto de vista espiritual, bom e ruim é dois lados de uma mesma coisa. Entendam isso, né? Se há luz, vai ter sombra. Por quê? Porque a raça humana, lamentavelmente, está imperfeita. Não é? E as escolhas e decisões da raça humana, meu Deus, né? Fala sério. Então, está claro, óbvio e evidente. Né? Não precisa nem falar muito sobre isso, né? Então, vamos entender que no Novo Testamento, o uso do termo demônio, né, em grego, daimonion é limitado e específico em comparação com as noções dos antigos filósofos e o modo em que essa palavra era usada no grego clássico. Originalmente, o termo daimonion designava as divindades que podiam ser boas ou ruins. Do ponto de vista da filosofia, veja, na filosofia, espírito é definido pelo conjunto total das faculdades intelectuais. É frequentemente considerado como um princípio ou essência da vida incorpórea, religião e tradição espiritualista da filosofia, mas pode também ser concebido como um princípio material, conjunto de leis da física que geram o nosso sistema nervoso. Então veja como que vai mudando, né? O conceitual. Na antiguidade, o sopro e o que ele portava, o som, a voz, a palavra, o nome, continha a vida, seja em protótipo. Porque também era aquilo que Deus, né, programava para cada um. Em essência ou em potência mítica, vamos entender isso. No tronco judaico-cristão das religiões monoteístas patriarcais, disse que Deus soprou o barro para gerar o ser no homem. Então veja, ele pegou o barro, formou o corpo de Adão, né?
e deu-lhe o sopro, que é o espírito, que é a porção dele na matéria. Entende isso? Então veja, é muito importante nós compreendermos, né, essa dualidade espírito e matéria, ok? Dar um nome aos seres vivos ou não, emitir o som do nome, chamar por um nome, imitar as vozes animais, mimetizá-los, fazer do nome onomatopeia, apresentar-lhes na língua, dar-lhes uma palavra que eles chame, faz soar pela emissão do sopro vocal, ok? Significava possuir, ter o que é deles, a carne, a voz, e ser-lhes o proprietário. Entendem isso? É como se Deus ele criasse e desse também, de certa forma, propriedade ao homem, né, da sua porção divina. Agora, ele individualizou isso, né, através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente o nosso direito de escolha e decisão, diante de cada situação e circunstância. Né? E isso é que faz o grande diferencial. Nos torna únicos. Né? Deus não criou dois espíritos igualmente. Mesmo os gêmeos univitilíneos não são iguais. São similares na forma, na aparência, mas a centelha, a ânima, né, que é a alma, que é a mente, a emoção, ela se manifesta de forma particular. O espírito é o mesmo, mas o ânima, a alma, é de cada um. E são tão diferentes tantas quanto são as respirações dos homens. Vejam isso, né? Não tem duas iguais. Então, assim disse também que ao dar o nome aos animais, o homem ancestral tomou deles a posse. Tomou deles algo, deu-lhes a representação, o espírito. Nos contos míticos, emitir um som significa chamar pelo ser que atende a tal som. Assim, o gênio da lâmpada de Aladino, das 1001 Noites, desculpe aqui. Desculpe o break. É que tocou o celular aqui, o Luiz, para não permitir que atrapalhasse, ele deu um pit stop. E agora abriu novamente, nós vamos continuar com a nossa... Então, repetindo, né, nos contos míticos, emitir um som significa chamar pelo ser que atende a tal som. E assim o gênio da lâmpada de Aladim, das 1001 Noites, aparecia quando Aladino esfregava a lâmpada maravilhosa, assim emitindo um ruído ou som, e era exatamente o nome do gênio encarcerado. Então veja que interessante, né, gente? Essa parte é bem importante para nós, né? Dar nome aos animais, o homem ancestral tomou deles posse, tomou deles algo, deu a representação, o espírito. Oh, e importante, veja, emitir um som significa chamar pelo ser que atende a tal som. Essa parte é muito importante nós entendermos, né? O verbo também está em nós, o verbo criador do Pai, né, que criou o todo, também está em nós. E nós podemos co-criar, porque nós temos a porção divina, Deus em nós, não é? E aí começa a explicar a magia em nós. Não é? Nós temos o dom da magia através do Espírito, que é a porção divina.
Agora, isso em condições apropriadas e adequadas, bem desenvolvidas, não é? Vós sois Deus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Assim afirmou Jesus. Não é? Então é muito importante nós lembrarmos e sabermos disso em nós. Né? E em política disse do espírito das leis o expresso na Constituição. O termo espírito das leis vem de Montesquieu, que escreveu um livro com esse título, no qual ele descreve o sistema tripartite da repartição dos estados. Corpo e espírito. Em diferentes culturas, o espírito vivifica o ser no mundo. Em diferentes culturas, o espírito vivifica o ser no mundo, da vida. O espírito também permitiria ao ser perceber o elo entre o corpo e a alma. Então veja, o espírito também permitiria ao ser perceber o elo entre o corpo e a alma. Né? E que é esse universo imaterial, né? Mas que é energia, que é prana. Né? E prana é energia construtora, vivificadora, através do espírito, mente e emoção. E tudo é prana. Isso são bases da magia. Ok? Então, preste atenção. São informações preciosíssimas que não está disponível por aí. Ok? Então, repetindo, né? Em diferentes culturas, o espírito vivifica. Em diferentes culturas, o espírito vivifica o ser no mundo. O espírito também permitiria ao ser o elo entre corpo e alma. Entretanto, muitas vezes o espírito é identificado com alma e vice-versa, sendo utilizado de forma equivalente para expressar a mesma coisa. Então veja, corpo e alma, né? Corpo físico. Alma é instrumento do espírito, bioenergia eletromagnética, corpo astral, corpo das emoções, das paixões, corpo mental. São as mecânicas e o instrumento da magia, bem instruída e bem desenvolvida. Preste atenção. Muito bem. Então, segundo a teoria de Descartes, o corpo e o espírito são duas substâncias imiscíveis, cada qual com uma natureza diferente. O espírito pertenceria ao mundo da racionalidade, res cogitans, enquanto o corpo e as coisas do mundo com extensão res extensa e ao mundo das coisas mensuráveis. Descartes acreditava que a função da glândula pineal seria unir a alma e espírito ao corpo. Sua visão do ser humano era mecanicista. O corpo era tratado como uma máquina livre de complexidade. Pensava em partes separadas no que ligaria o que com o que. Qual seria a função de cada parte em suas relações, etc. Para algumas tradições religiosas, a morte separa o espírito do corpo físico, e a partir daí o espírito passa a ser somente da esfera espiritual. Para estas, a morte parece não encerrar a existência de cada ser particular. E aí vem as filosofias reencarnacionistas e explica muito bem o processo. E quem quer entender também a questão do espírito e matéria, né, sob a visão da magia, também tem literatura dentro da área da teosofia. Vai estudar, vai conhecer. Hoje precisamos dessa informação na luz e no bem. E em psicologia, o espírito designa a atitude mental dominante de uma pessoa ou de um grupo que motiva-o a fazer ou a dizer coisas de um determinado modo. Né? Já o espiritismo, segundo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo quando encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano. É chamado de alma nessa situação. Alma e espírito são as mesmas coisas. Veja, só que não. Eu volto a repetir, né? Se
Segundo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo, né, que é Deus, o absoluto. Quando encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano, é chamado de alma nessa situação. Alma e espírito são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas, não é? Uma coisa é a extensão da outra, o corpo é a extensão do espírito. Percebe? Como eu bem coloquei, que existe o átomo permanente, que é o resultado das nossas encarnações passadas, e que vai ser objeto de estudo para definirmos nossa reencarnação, inclusive o nosso corpo. Ok? Como eu disse, vai estudar também, né, para entender mais profundamente isso. Teosofia tem informação mais do que suficiente. Então, e também algumas literaturas espíritas também explica, não tão profundamente quanto a teosofia, mas explica e é bem compreensível numa linguagem mais fácil, mais simples. Então veja, é muito importante entendermos que, segundo a doutrina do espírito, o espírito é o princípio inteligente do universo, quando encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano, e é chamado de alma nessa situação. Alma e espírito são as mesmas coisas. Não são, como acabei de explicar. A reencarnação, segundo o espiritismo, é o processo de autoaperfeiçoamento, porque passam todos os espíritos. Nós estamos aqui para autoaperfeiçoamento do nosso ânima, que é o veículo do espírito. Entende isso? Então veja, o espírito, através, né, da alma, traz o ânima, que se expressa através do nosso corpo físico e constrói a sua história, né, e o seu autoaperfeiçoamento, que fica registrado no átomo permanente. Ok? E, claro, o átomo permanente é coisas boas. Coisas ruins ficam também registradas, né? Mas na nossa consciência. E nós temos que resgatar. Por isso reencarnamos e olha nós aqui de novo. Entenderam? Bem, para os espíritos, o estado natural do espírito seria o da libertação em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnado. Nessa situação, o espírito mantém sua personalidade e suas características individuais. E que, como eu disse, fica naquela zona lá, né, de purgatório, né, ou infras esferas, vamos chamar assim, né, ou zonas purgatoriais. Enfim, são planos. Tem infraplanos e supraplanos. Né? Porque tantas são as frequências mentais e emocionais, né, da criação. E todo ser, toda porção de vida espírita, independente de que forma usou, em qualquer espaço, tempo, direção, dimensão, desse cosmos infinito, é tido como homem. Veja, e passa pelo mesmo processo, né, de aperfeiçoamento. Então existem raças que estão muito mais adiantadas do que nós, como tem raça que está muito mais inferiorizada do que nós, certo? E tem muitas que estão na nossa raças que estão na nossa frequência, né, mas todos no processo da evolução, na manifestação do divino. Então vejam, repetindo, para o espírito, o estado natural do espírito seria o da libertação em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnar. Nessa situação, o espírito mantém a sua personalidade e suas características individuais. Sim, também, segundo a doutrina espírita, a interação do espírito com o corpo se dá através do perispírito. Esse perispírito, como eu disse, é a soma, não é? Da mente, da emoção, mais o corpo bioeletromagnético. Então o perispírito também pode ser chamado de alma. Também pode ser chamado de alma, ok? Então, entendemos que a interação do espírito com o corpo se dá através do perispírito e se conecta à vontade que nasce no espírito com o estímulo que direciona através do cérebro, o corpo. E o corpo, então, tem a sua história pessoal, ok?
Para designar um espírito específico, os espíritos utilizam a inicial em maiúsculo, como por exemplo o espírito de Emmanuel. Isso nas literaturas, né? Quando você vai ler e o nome da pessoa está lá sempre com letra maiúscula, é porque é um espírito. E teosofia, o espírito é associado a dois princípios mais elevados do homem. A díade Atman e Budi, não é? Que é Atman, a centelha divina, e Budi, que é a consciência do amor cósmico universal. São os corpos primordiais, Atman e Budi, que é a essência imortal do homem. Então, nós consideramos espírito Atman e Budi. Não? E esses são termos da linguagem sânscrita, não é? Que designa, então, aquilo que resume-se no espírito, né? Que é Atman, que é a centelha divina, revestida da matéria do amor cósmico, né? Que já é a dualidade, né? Que é a atividade da manifestação de Deus, né? Em que se designa e se define como espírito. Então é muito importante nós nos interessarmos por conhecimento com um pouco mais de profundidade através da teosofia, e muita literatura espírita também explica, né? Mas a teosofia, ela é específica, ela é para quem é ocultista, para quem gosta do ocultismo, ou quer conhecer a magia com profundidade, precisa conhecer teosofia, não é? E a magia é o uso desse conhecimento, ok? Então, gente, eu queria trazer essa matéria para hoje, para falarmos do espírito, entendermos mais essa questão, né, que espírito é uma coisa que está em todos nós, mas que nós temos a alma, e que nós vivemos é muito mais a alma do que o espírito. E, lamentavelmente, a nossa alma, ela está formatada, né, através do nosso ego. E o ego nos tornou muito egoístas, não é? E nós estamos aqui para o nosso autoaperfeiçoamento. Agora, nesse momento de vida que estamos vivendo, quanto nós estamos nos esforçando para que esse autoaperfeiçoamento aconteça, não é? Eu queria falar justamente da importância, não é? Que a energia espiritual tem, não é? E da importância do desenvolvimento, né, da espiritualidade. Mas já são 18 horas e 44 minutos, né, Luiz? Nós não vamos ter tempo suficiente, né? Então, o programa vai até às 17, até às 19. Nós começamos às 17h20, né? Então, mas já são 15 para as 19, né? Então, eu prefiro que a gente faça nossas considerações, né? E a gente deixa para continuar, né, no próximo programa, para falarmos mesmo a respeito da importância de cuidar da sua energia espiritual, né? Mas, sobretudo, que nós falemos também, e acho importante, como desenvolver, né, a espiritualidade, né? Fazer algumas dicas aqui, práticas. Claro, é tema extensíssimo, né? Vamos entender. A gente compila aqui, a gente busca matéria de forma sucinta, né? Para trazer, dar uma cutucada em vocês aí, para que vocês também busquem o conhecimento, a pesquisa. É importante, gente. Nós temos que nos entender. E só vamos nos entender quando nos entendermos como espírito que somos, né? A gente vive muito a persona, vive muito o ânima, o ego, né? E esquecemos quem somos. E como eu disse do princípio da nossa palestra, né? A gente no atendimento fraterno aqui, a gente observa o quanto para as pessoas é difícil, como elas estão distantes, claro, e todas aí com problema buscar ajuda, né? Mas estão distantes aquém e além, né, do espírito.
Aí eu falo, mas eu faço oração. Tá, tudo bem. Né? Fazer oração? Como eu faço essa oração, gente? O que significa essa oração para mim? Né? E aí que nós precisamos trabalhar mais a questão da importância, né, da energia espiritual e como trabalhar realmente essa questão, né, que é justamente nós entendermos a importância disso na nossa vida. Por que nós estamos vivendo esses momentos tão difíceis no planeta Terra hoje? Né? O que você acha? O que você tem para dizer sobre isso? Olha, Caio, é o seguinte, o que que a gente vê, o que a gente, até eu vivi sobre algumas influências da Igreja Católica. Eu sou católico, e a Igreja fala, né, você não morreu, acabou, Jesus nasceu, morreu para te salvar, e eles assim separam um pouco isso daí. Isso daí às vezes confunde a cabeça da pessoa, né? Nós estamos em tempos que as coisas mudaram. A coisa está escancarada, ficou a parte espiritual, ela ficou bem assim, bem clara para as pessoas. Existe um outro mundo que você realmente tem as influências das energias negativas, né? Existe as coisas que a gente sofre, não sabe por quê, o que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo certo, eu sou uma pessoa reta, sou uma pessoa correta, e por que isso? Aí que você deu uma luz aí no meio, né, das outras encarnações, do que você carrega, a sua bagagem, os seus erros, do que você fez, e você veio aqui para se aprimorar, né? Então existe esse outro lado da energia que vem te influenciar e atrapalhar muito a sua vida se você não tiver um bom discernimento, uma consciência bem avivada. E lógico, uma união com o Pai todo Criador, nosso Deus, para você receber aquela iluminação. Quando eu falo assim, a consciência avivada, seria justamente a consciência divina. São os átomos crísticos que vivem na gente, eles serem ativados. E a gente ter a inteligência, a sensibilidade para entender o que Deus está falando para nós, né? Às vezes você tem que passar por aquela situação para você aprender o que aconteceu. Por que está acontecendo isso? Nesse setor da minha vida eu não consigo, estou patinando. Eu fico nessa recorrência. Porque você não aprendeu alguma coisa. E como que você vai aprender isso daí? Com a ligação, com a religião, que nada mais é a religação com Deus, né? Deus é Deus, só tem um, tem vários caminhos para chegar nele. Mas o final vai ser tudo ali. Todos os caminhos vão acabar ali. Ali é o final. Então, ficou muito assim, confuso para as pessoas. Tem pessoas que se desesperam. Você veja o número de tentativas de suicídio. Quantos suicídios aconteceram. Quanta gente em sanatórios de tratamento psicológico. Tem uns que estão até na religião e conseguem até reverter o quadro, né? Então são essas coisas que ficou muito confuso para a humanidade. Por quê? Lógico, a história explica isso daí, e como você falou, na Divina Comédia Humana ele mostra bastante a parte do lado de lá, né? E quem leu ou estudou um pouquinho, ou uma parte dele já vai entender. Uma parte assim que é bem divulgada, né, pra gente aqui, é o ato das barcas, né? Ali é uma parte dificílima de entender, até fico arrepiado de falar, né? Porque ali é que o bicho pega. Quando você vai embarcar naquela barca, né? E você vai fazer a travessia. É muito bacana. Mas a Divina Comédia é muito bacana, é muito legal. E então eu gostaria de falar isso daí para vocês. É que, como o Caio falou, é um negócio extenso, é um negócio profundo, é de cada pessoa, cada um tem um grau de entendimento,
e cada um você tem que estender, exemplificando para achar o canal. Mas o Caio, como é uma pessoa especial, né, iluminada, ele vai ter, eu tenho certeza que ele vai transmitir isso e a maioria vai entender. Quem não entender, vê o programa de novo, ele está disponível tanto no site como no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, é só ir lá e ficar, que é uma hora dar o clique. É isso que eu entendi, Caio. Tá correto, Luiz, obrigado. Até acho que você colocou bem. Inclusive lembrar que Jesus não veio salvar ninguém, né? E ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Não é ele o Cristo, é os ensinamentos que ele trouxe para nós, não é? Aprendermos, internalizarmos e vivenciarmos os preceitos crísticos. E Cristo não fundou religião nenhuma. Tomaram posse, e se denominaram autoridade, entendeu? E nós temos que entender, respeitamos todas as religiões, estamos aqui fazendo apologia contra, não é nada disso. Mas precisa se entender, porque isso ainda mantém a grande maioria, né, Luiz, achando que Jesus vai salvar todo mundo. Jesus não salva ninguém, não é? O que salva é os ensinamentos que ele nos legou, que ele nos trouxe, e quem, como ele fala, né, vai e segue-me. Né? Quem segue seus ensinamentos, esse está conseguindo aí transitar desse mundo com serenidade e com clareza espiritual, que é Deus presente na nossa vida. Ele afirmava: o Pai e eu somos um. E o ensinamento dele, Jesus, nos confere esse link, e que nós possamos também ser um com o nosso Pai Celestial, e a luz que vem através, que nos dá o discernimento, a clareza espiritual, para sabermos fazer escolhas e tomarmos decisões, e fazermos nossa caminhada, trilharmos a nossa vida, dentro desse universo. Nós estamos fazendo parte do mundo, mas não pertencemos a ele. Nós fazemos parte de uma situação, mas não pertencemos a ela. Por quê? Nós temos a consciência, a percepção e a compreensão através da luz de Deus em nós. Isso nos dá serenidade, nos dá segurança, nos dá clareza espiritual que nós precisamos, principalmente nesse momento. E por isso a gente está trazendo essas temáticas agora. A gente não pretende, de forma alguma, se arvorar em preceptor, pelo amor de Deus, não é nada disso. A gente quer ser contribuição para o ser e bem viver. E estamos aqui, dando o nosso recadinho, né, Luiz? Humildemente, a gente traz assim, procura trazer assuntos que são complexos de uma forma simplificada, buscando assim uma linguagem bastante acessível a todos. Inclusive, eu procuro juntar esse conhecimento com informação da própria internet, para que vocês quiserem lá na Wikipédia, você pode pesquisar também. Deu para entender? A gente só tem a pretensão de ser contribuição para o ser e bem viver e podermos juntos criar esse mundo melhor. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa proposta. E aqui estamos nós, trazendo aí nosso pequeno, né, Luiz? Pequeno grão de areia, né? Fazendo o trabalho da formiguinha, mas se vir mais formigas dar a mão para a gente consegue formar uma corrente de luz de amor. E é isso que a gente tem colocado aqui, que é quando a gente pede para que você compartilhe o nosso programa, na sua página. Busque trazer sua contribuição, vir dar as mãos, vamos formar essa corrente, para que a gente possa realmente aumentar essa corrente de luz de amor, que nesse momento nós podemos tanto precisa. Nós estamos num momento bastante particular, onde precisamos ter muito discernimento, muita clareza espiritual. Hoje já é dia 20, veja. Daqui 2 semanas estamos decidindo a situação do nosso país. Parte séria. Veja. Mas não é esse o outro, né?
Isso é verdade. É no outro domingo, né? Não nesse domingo agora. No outro domingo, veja, nós estaremos decidindo a vida do nosso país e a nossa vida. Não é, Luiz? Veja, vamos decidir a vida do país e a nossa vida. Agora, nesse momento, mais do que nunca, precisamos da presença de Deus no comando disso tudo. Agora, veja, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele está presente, mas só vai agir se nós agirmos. E Jesus disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Dentro das suas leis, amor e justiça. Então vejam, né? Nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento de discernimento, de lucidez e de clareza espiritual, para que a nossa escolha e decisão seja a favor da luz e do bem. Né? Para que nós possamos manter a liberdade, a família e a nossa religiosidade, que é a nossa base de ser e de viver. Né? E, como eu acabei de dizer, dia 30 já está aí. Né? Não esse domingo, mas no próximo, né, Luiz? Nós já vamos estar decidindo a nossa vida. Né? E precisamos ser uma corrente de luz, de amor e de bem. Né? Vibrando, né? Poderosamente, né? A luz de Deus, o amor de Deus e a vontade de Deus sobre nós, sobre o Brasil e sobre o nosso planeta. Né? Para que a luz e o bem se instaure e permaneça. Né? E vou lhes dizer mais. Viu? A importância desse momento para o Brasil não é só para o Brasil, é para o planeta. Saibam vocês. Nós estamos decidindo não é só a vida do Brasil. Nós estamos decidindo a situação do planeta. Que nós somos o celeiro do mundo. O Brasil é terra sagrada. E, lamentavelmente, né, o povo brasileiro parece que está um pouco, né, displicente de costas para a questão. Não se importando. Então nós temos sim que parar, refletir, olhar, compreender esse momento, perceber a sua importância, não é? E nos agarrarmos nas mãos de Deus, não é? Pedindo luz nas consciências dos homens. E que essa luz permita que façamos a nossa melhor escolha. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade e contribuição. E claro, Deus sempre respeita o livre-arbítrio, mas cada um vai colher exatamente aquilo que semear, plantar. Então, eu acredito que nós precisamos estar muito atentos, né? Vamos refletir bem. A mídia hoje está aí apresentando os candidatos, né, Luiz? A mídia está aí mostrando, né? E espero e peço a Deus, né, que haja lucidez, percepção, consciência e compreensão, né, de todos nós. De todos nós. E creio muito no Pai, na espiritualidade, né? E sei que Deus está no comando. O que é lamentável e triste, né? É como o homem no mundo resolveu virar as costas. Mas a cada um segundo as suas obras. Né? E não nos compete aqui, né, fazer julgamentos. São apreciações e ao mesmo tempo, né, nós nos firmamos muito, né, no amor de Deus, na justiça de Deus. E até hoje, que eu saiba, o mal jamais venceu o bem. Então, isso me deixa confortável, tranquilo, né? E, claro, faço minhas observações, eu também faço apreciação e estou vendo, né? E lamento, né, o que a gente vê. Né? Mas sabemos, né, que o bem é o bem, né? E o mal é uma deformidade, né,
da ausência do bem, da luz, da presença de Deus. Mas, livre-arbítrio, né? Tem quem gosta dos olhos, quem gosta da remela, né, Luiz? E a gente vai levando, ok? Bem, gente, estamos chegando nos nossos momentos finais, né? A gente está feliz por poder estar aqui, trazendo nossa contribuição sempre. Eu gostaria muito que vocês retornassem para nós, né? Como chega para vocês imagem, som, conteúdo sobretudo, né? Que é o mais importante, porque isso vai nos levar sempre a se melhorar, né? Nos esforçarmos para nos aprimorarmos, para trazer o melhor para vocês, né? E também a contribuição de você, porque você também tem a contribuir e tem espaço para você, ok? Então sinta-se confortável à vontade para isso, ok? Nós estamos já chegando nos momentos finais. Luiz, eu gostaria que você fizesse suas considerações, se despedisse aí do nosso público amigo. Bom, pessoal, é com muito prazer assim que a gente fez um programa bacana para vocês. Ele é um pouco profundo, né? É um negócio que mexe assim, com a consciência da gente, mas é muito bom poder falar nesse nível com as pessoas hoje, porque tudo que vem a somar hoje, ele é muito valioso, porque a gente vê muita coisa errada, escuta muito absurdo nesse mundo de hoje, né? Tem coisas que você escuta que é lamentável, né? Você ouve e nem comenta, porque não pode esticar o chiclete, porque se for escutar o chiclete não vai dar certo. Então, eu acredito que se vocês não entenderam alguma coisa do programa de hoje, reveja, como eu falei, está lá no site, está lá no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. Está no meu, está no do Caio, tá? O do Caio Antônio Carlos da Costa lá no Facebook, no Instagram também, Antônio Carlos.dacosta.3 lá no Instagram. E vocês vão ver lá muita coisa legal. Se você entender, quiser ver de novo, é bacana, né? Mas o programa está chegando no fim e vai ter outros programas para a gente comentar e conversar bastante. Pena que vocês mandaram pouca coisa aqui para a gente no feedback, mas eu vou reprisar ele no sábado, e daí vem e a gente continua nos outros programas respondendo. Muita coisa que a gente fala aqui é devido aos comentários que vêm depois, a gente não fala na hora, mas depois o Caio pega, faz o apanhado e vem o programa que o pessoal está precisando e está querendo ver. Pessoal, boa semana, fiquem com Deus, preparar bastante aí a nossa ação do dia 30 de outubro, né? E não é exagerar falando que é o bem contra o mal, não. É isso que está acontecendo mesmo. A energia do cosmos, do mundo, do universo. É a escolha que está sendo dada. Como ele falou, o livre-arbítrio. Você escolhe e depois sofre as consequências, né? Semelhante atrás semelhante. Veja em quem você quer se semelhar. Não se deixe levar pelo ego ou pelo julgamento. Seja uma pessoa sucinta e balanceada, controlada, porque é uma coisa muito séria, né? De repente você não tem mais o seu bem, não tem mais as coisas para repartir com a tua família. Pense nisso, é muito importante. Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e a semana que vem fica a ameaça, nós vamos voltar. Pessoal, fiquem com Deus. Beijo no coração. Valeu, tchau. Luiz. Valeu, obrigado, viu? Na verdade é isso, nós aqui não temos a pretensão de ser preceptor, nem cobrador, muito pelo contrário, né? A gente quer ser contribuição, a gente traz aqui nossos momentos de reflexão mesmo, porque a gente, como disse, nós trabalhamos com pessoas, fazemos um trabalho ativo de amor fraterno, atendimento fraterno, né? E isso é resultante da nossa observação, né? E a gente procura ser contribuição. Nosso propósito é contribuir mesmo, né? E longe de nós de querer cobrar quem quer que seja. Mas veja, nós vivemos no meio da situação, né?
E quem nos busca não é quem está feliz, é quem está muito infeliz, muito carente, muito necessitado. Né? E é isso. Então isso nos motiva a trazer nossas temáticas, né? Através daquelas pessoas que nos acessam e nos dão o feedback, para tentar trazer um pouco de informação, né? Para auxiliar na reflexão, né? Para que nossas escolhas e decisões nos levem para um mundo melhor, né? E está ao alcance de todos. Basta que a gente comece a entender a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, né? Porque, lamentavelmente, tristemente, a gente vê as pessoas não estão nem aí. Gente, a coisa é séria, o momento é sério, né? Eu já estou com, né, uns 18 anos, né, Luiz? Eu já tive minha vida toda, né? Graças a Deus, me considero uma pessoa realizada, feliz, estou em paz, né? Mas eu vejo essa juventude que está aí, né? Meu Deus, né? Que tem uma vida pela frente. Então, saber fazer escolha e tomar decisões é fundamental para poder chegar na idade que a gente está, né, Luiz? E poder, né? Tem alguma coisa, né, para ver ter uma bagagem, uma história de vida, né? Dentro da vida, porque também, veja, não é só viver. Tem gente que vive focado no umbigo, né? E, né, tempo passou na janela e Carolina não viu, né, Luiz? Muita gente deixou para viver depois, né? Depois. Aí a idade bateu Piorou, na porta, né? Aí piorou. Você chega na casa dos 60, vê que tem 20 e poucos anos aí de vida pela frente, ou 30 que seja, né? E aí? E agora? Agora quer sair correndo, né, Luiz? Até tem um comercial, não sei se você lembra, que um casalzinho de velhos, eles pegam, de idosos, né? Eles falam, a velhinha chega, olha meu velho, eu comprei a vitrola que a gente tanto queria. Aí o velhinho fala, ei, eu comprei a vitrola que a gente tanto queria. Ei! Já não dá para ouvir mais a vitrola, né? Então, então a gente tem que ter, é que eu te falo, é consciência viva, né, Caio? Consciência viva, é avivar a consciência, né? Tantos cursos aí de evolução, tanto psicológica, alta evolução, fala disso daí. A consciência viva é justamente isso, é ter noção, né, da vida. Exato. Mas a gente está aqui e estamos falando, né, Caio? Isso, cada um com as suas escolhas, cada um com a sua proposta, né? E cada um contribuindo com a vida de uma maneira, né? Ou para a luz ou para a ausência da luz. Mas, como a ausência da luz é apenas um efeito, né? É um reflexo, nos deixa em paz, serenos, confiantes e tranquilos, que Deus está no comando, Deus é a luz, né? Mas a gente lamenta por essa porção, né, que está aí, né? Mas enfim, tem quem gosta dos olhos e quem gosta da remela, né? E escolhas são escolhas. E cada um vai responder pelas suas próprias escolhas. Bem, eu quero agradecer, né, todo esse carinho de vocês, a presença de vocês, nos prestigiando amorosamente, né? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Peço, compartilhe o nosso programa na sua página, para que os seus contatos também possam ter a oportunidade de estar conosco e vir fazer parte dessa corrente, né? Lá na Play Store tem o aplicativo do site www.portalparocero.com. Baixe, lá no site tem WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, inclusive trazer a sua contribuição, né, Luiz? Em todos os sentidos, quer gravar um vídeo, quer fazer parte do nosso casting, você é bem-vindo, estamos disponíveis, né? E vamos tentar formar essa corrente de luz, amor e bem, né? Levando uma mensagem que possa trazer clareza, né? Informação, conhecimento e também entretenimento, ok? Então, minha gratidão profunda, meu carinho, né? Meu respeito a vocês, né? E um beijo no coração de vocês com muito amor. E que o Pai nos permita sempre, né, poder estarmos aqui, trazendo sempre uma reflexão, para que a gente possa, né, ser contribuição realmente. Eu me sinto gratificado porque eu sou o primeiro abençoado, né, que
Isso também tem me forçado muito a pesquisar, né? A estudar e buscar revolver meu conhecimento, né? Como o Luiz disse, avivar, né? A consciência em nós, Deus em nós, né? E poder estarmos sim presentes, conscientes, percebendo, compreendendo, respeitando, né? Mas de mãos dadas e fortes com o nosso Pai Celestial. Eu desejo isso a todos vocês. Então, um beijo no coração de vocês. Um final de semana bastante, né, proativo. Que Deus abençoe vocês, né, as pessoas que vocês amam, e que nós possamos estar, né, na semana que vem novamente para mais uma reflexão e uma contribuição. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado à Rede de Luz. Muito obrigado a vocês, amigos web queridos. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa. Comentários e análises dos momentos atuais. Portal para o Ser, com Caio B. Para um mundo melhor. Rádio Web. Portal para o Ser.